E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos falar sobre os juros altos praticados pelo Banco Central, a autonomia do BC, a reforma tributária. A gente vai conversar com o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, o André Roncalha. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez, tudo bem? Tudo bom? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia a você, Rafael. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua participação. Professor, ontem, ao participar de um encontro promovido por um banco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é necessário reduzir os juros para destravar os investimentos no Brasil. O Haddad também alertou que é preciso compreender que o país não vai levar a inflação de 6% para 3%, que é o centro da meta estabelecida para os anos de 2024 e 2025. O ministro da Fazenda disse ainda que o anúncio de uma nova âncora fiscal será antecipado de abril, como tinha sido previsto anteriormente, para o mês de março. Ele acrescentou considerar que a economia não se trata de uma ciência exata, afirmou que os principais economistas do mundo reconhecem que o arcabouço teórico é insuficiente para explicar a realidade de hoje. Professor, como é que o senhor avalia essas falas do ministro da Fazenda diante dessa situação dos juros exorbitantes? O Brasil possui o maior juro real do mundo, 8%, né, da taxa básica de juros. Como é que o senhor avalia essa discussão que antes ela ficava escondida nas sombras? O presidente Lula trouxe isso para frente do palco e as pessoas começaram a perceber o quanto de dinheiro era drenado do orçamento público para o mercado financeiro, não? Sim, eu acho que o processo todo começa com o Lula popularizando esse debate, trazendo isso para o centro da discussão, colocando de maneira muito clara que uma taxa de juros de 13,75% ao ano, que equivale ali a mais ou menos 8% em termos reais, quando a gente desconta a inflação, ela inviabiliza qualquer projeto de desenvolvimento do país. E absolutamente de qualquer país. Não à toa, a gente tem a maior taxa de juros real do planeta, considerando, né, os países que estão mais próximos aqui da gente e os desenvolvidos, e isso asfixiaria a atividade econômica das empresas e dificultaria também para o governo fazer o seu projeto de desenvolvimento, porque a gente pagou o ano passado só de juros da dívida pública, cerca de 6% do PIB, que equivale aí a quase 600 bilhões de reais. E esse debate sempre ficava encoberto por uma certa anuência da imprensa em não trazer essa discussão à baila, e o Lula então coloca isso no centro. Obviamente, quando ele confronta o que eu venho chamando de o sindicato do rentismo do Brasil, que é o Banco Central, a reação, a gritaria é muito elevada. Então, a imprensa, a Faria Lima começou a gritar, dizendo que não é bem assim, que existem questões técnicas por trás, que não dá para você baixar o juro na marretada. E o Lula em nenhum momento falou para baixar o juro na marretada nem na canetada. Tudo que ele levantou foi a necessidade de ajustar aquilo que a política está fazendo ao plano que foi eleito pelas urnas, que é o governo dele. O Haddad, então, entra em campo, né, naquela postura do deixa disso, vamos parar de brigar, vamos sentar aqui, pôr a bola no chão e discutir. E a estratégia que o Haddad está adotando parece ser a seguinte: eu vou formular um plano, um arcabouço fiscal que substitui esse teto que já está, né, aos pedaços desde o início. Na verdade ele já esteve, mas agora de maneira bem evidente, com os 4 dribles do teto que o Paulo Guedes fez durante a gestão Bolsonaro. Vou substituir isso por uma regra crível, e aí para o alarido, para a gritaria na Faria Lima: vocês têm aquilo que vocês querem, vocês deixam a gente governar. Em essência, é isso que está em jogo, e a gente já viu uma reação positiva da parte do Roberto Campos Neto, né, na minuta que saiu após a reunião do Copom, que manteve a taxa de juros nessas alturas. A fala foi bem dura. E depois, uma semana depois, a ata já sinalizava que as medidas que venham sendo sinalizadas pelo governo federal indicam um caminho positivo. Esse foi o primeiro ato, né, de início de trégua. O segundo ato foi a mobilização tanto da Fiesp, por meio do Josué Gomes, quanto de outras associações representativas do setor empresarial. E ontem a gente viu ali no evento do BTG, do qual Roberto Campos Neto também participou, e o ministro Fernando Haddad, vários gestores de ativos já entrando ali no jogo, dizendo assim: olha, a meta é irrealista, não tem como atingir, não faz sentido ter uma meta de inflação muito baixa que vai obrigar o Banco Central a manter a taxa de juros elevada. E aí a reação foi, uma vez que os gestores da Faria Lima aceitaram,
toda a imprensa agora corporativa já segue o jogo e já começa a dizer que né, rediscutir a meta não é lá o fim do mundo. É impressionante assim como que a Faria Lima pauta a imprensa, a gente sempre soube disso, mas agora a gente tem aí para os estudantes, né, de comunicação, de jornalismo, tem evidências aí muito mais fortes nesse sentido. E o que a gente vê agora, esse debate vai caminhar não possivelmente para a questão das metas, porque hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional que define as metas de inflação para os próximos 2, 3 anos, e o Haddad não colocou isso na pauta, o que me sugere, né, me indica que talvez, né, haja um acordo nesse sentido. A gente oferece o arcabouço fiscal, que vai controlar ali os gastos de acordo com a trajetória da dívida, de acordo com o crescimento econômico e o crescimento da população, muito menos restrito do que o teto de gastos da emenda constitucional 95, e a Faria Lima então vai sossegar o facho e vai dizer, tudo bem, vou deixar você governar, e a gente cria uma trajetória de redução do juro consistente. Essa trajetória, essa sinalização pode ser importante. Isso não significa que o jogo está terminado, tá, Rafael? Sim. Mas na minha leitura, é assim que a negociação está ocorrendo. E aí a gente lembra como a mídia corporativa, ou os defensores desse modelo de política econômica, chamavam a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no final do ano passado do Lula para poder colocar um orçamento crível para a população brasileira, que chamava que era a PEC da gastança, e era algo em torno de 180 milhões, e como você bem lembrou, só o serviço dos juros da dívida foram 600 bilhões no ano passado, o que mostra como essa turma é voraz na hora de consumir os recursos do povo brasileiro. Agora vamos falar sobre uma outra vertente dessa situação toda, professor, que ontem em Brasília, o Arthur Lira, o novo Arthur Lira, oficializou a criação de um grupo de trabalho para discutir a reforma tributária. Esse colegiado vai ser composto por 12 parlamentares, com a coordenação do deputado do Partido dos Trabalhadores, o Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais. Atualmente, 2 propostas de emenda à Constituição estão no Congresso. A 45, na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado. A primeira eles chamam de favorita, para ter um andamento mais rápido, por conta de já ter tramitado, né, na casa. As 2 propostas, mas de uma maneira mais, grosso modo, extinguem ou unificam tributos sobre o consumo. Como é que o senhor avalia essa proposta de reforma tributária? O Arthur Lira, o novo Arthur Lira, diz que nesse semestre ainda será votado. O senhor, como é que está avaliando essas 2 propostas? Ou essa mudança de reforma, ou essa reforma tributária, ela pode ser positiva para a população brasileira? E eu reafirmo, Eu gostei população brasileira. do rótulo, o novo Arthur Lira, achei muito boa essa. Acho que ele mesmo deveria adotar esse novo slogan. Não sei quão novo é, né? Não sei se é aquele novo que mantém tudo como está, mas vamos esperar que seja realmente um novo. As 2 propostas de reforma são muito parecidas, elas unificam os tributos federais, unificam vários tributos que também hoje são cobrados no plano estadual e municipal, e elas têm algumas diferenças que são desde a definição de diferentes tributos de acordo com os níveis de governo, né? E você poderia ter um único imposto sobre bens e serviços no nível estadual, no nível municipal e no nível federal, que é o caso da emenda 110, e no caso da 45 você tem um único que depois é redistribuído, né, pelo governo federal para os outros subníveis de governo. Outra diferença importante é o que a gente chama do período de convergência, o período de substituição, né, para as finanças estaduais e municipais dessa mudança. Porque quando a gente extingue impostos municipais e estaduais, os governos municipais e estaduais ficam sem esses recursos. E a gente não pode esquecer que o financiamento de várias funções sociais do Estado, como educação e saúde, por exemplo, elas estão atreladas à receita dos municípios e estados. Né? No caso da saúde, estados e municípios têm que investir 15% da sua receita em saúde todo ano. Então, a transição entre os regimes, ela pode durar entre 10 anos, que é a medida proposta pela emenda 45, ou até 35 anos, que, se eu não me engano, é o último valor ali que eles estabeleceram para a emenda 110. O que deve ocorrer no Congresso com a negociação vai ser possivelmente uma fusão dessas 2 propostas, no sentido de acomodar os diferentes interesses para que haja uma aprovação mais rápida.
Do ponto de vista da população, o meu entendimento é que essa é uma reforma inadiável, porque ela gera uma série de benefícios para determinados setores do empresariado que são feitos em detrimento do povo, em detrimento das finanças públicas, além de gerar um efeito que eu acho combinado do ponto de vista positivo, que é melhorar as expectativas do empresariado e do mercado financeiro, porque eu acho que isso é importante para diminuir as restrições impostas ao governo Lula, e isso vai, então, na minha visão, gerar um conjunto, né, um surto de expectativas positivas que pode ajudar muito o governo a fazer os seus planos de desenvolvimento, a resgatar políticas sociais, financiar ciência, inovação, tecnologia que a gente precisa, e, claro, né, governar sem tanta resistência é muito melhor. E do ponto de vista da atividade econômica, duas coisas importantes vão acontecer. Primeiro, a gente vai conseguir institucionalizar o que eles estão prevendo, que é quase como uma devolução de imposto para as pessoas de baixa renda. Então, isso diminui a pressão dos impostos sobre as pessoas que ganham muito pouco. Isso pode ser feito, né, por meio tanto da declaração do imposto de renda, quanto diretamente a devolução na conta do contribuinte. Isso já tem estruturado em vários estados, não seria difícil ampliar isso para a população integral. Isso ajuda muito, porque vamos relembrar que imposto indireto é aquele imposto que, quando o pobre paga, ele paga a mesma quantidade, o dinheiro, o valor de dinheiro do imposto, do que o rico paga. Só que aquele valor na renda do pobre representa muito mais do que aquele mesmo valor na renda do rico. Então, quando a gente consegue diminuir esse efeito, a gente está melhorando muito as condições de vida da classe trabalhadora, as condições de vida das pessoas de baixa renda. Então, a combinação desses dois elementos eu acho muito importante. E aí, para terminar, Rafael, tem uma última aqui que eu acho muito relevante, que é uma redistribuição da carga tributária entre os setores da economia. Como que está hoje, mais ou menos? A indústria paga cerca de 40% de tributos, 40%. Tá? Essa é uma parte importante para explicar o nosso processo de desindustrialização. Não é tudo, mas explica uma parte muito boa, né, do porquê que a gente está perdendo indústria no Brasil, perdendo empregos de qualidade. O setor de serviços paga algo em torno de 20% a 25% de carga tributária. A agricultura paga 2% de carga efetiva. 2%. A reforma, do jeito que ela está colocada, vai dobrar a carga tributária sobre o agro, que não é muita coisa, mas obviamente vai gerar uma chiadeira danada lá no Congresso, e vai reduzir a carga tributária da indústria em quase 10%, e vai aumentar a do setor de serviços em cerca de 6%, 7%. E o setor de serviços tem muito a perder, não como um todo, mas certos grupos de interesse no setor de serviços, em particular os advogados tributaristas, que tendem a perder bastante com a simplificação, né, porque eles ganham muito dinheiro com o cipoal de tributos que existe no Brasil, com as brigas na justiça e assim por diante, e também todos aqueles que hoje se encontram numa posição, né, de aproveitar créditos de ICMS, de conseguir, por exemplo, reduzir o gasto, né, tributário por meio, né, de PJ, por meio, né, de MEIs, né, os microempresários individuais. Então, tem uma série aqui de transformações que podem afetar o setor de serviços e vai incomodar ali alguns grupos muito estabelecidos já no poder de lobby no Congresso. Mas a ideia, né, a combinação desses três elementos eu acho muito positiva. Professor, para terminar, a gente está conversando com o professor André Roncalha, professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo. A gente tem mais 2 minutinhos, professor. Diante de todo esse quadro que o senhor já explicou para a gente, aí fica aquela pergunta que o José, o nosso amigo que trabalha, por exemplo, aqui na portaria do prédio, pergunta: e no meu bolso, isso vai significar o quê? Isso vai ser vantajoso para mim? Os preços que eu pago hoje, eles serão majorados, eles vão aumentar, vão diminuir? Como é que, para a população brasileira, isso vai refletir de que forma? Tá. O que as estimativas mostram até aqui é que os ricos, eles consomem mais serviços. Então, muito provavelmente, com essa mudança, os ricos vão pagar mais imposto, porque os pobres acabam consumindo menos serviços. Tá? Eu peço perdão aqui de falar desse jeito, é só para economizar a palavra, tá? Mas maior respeito pelas pessoas de baixa renda, é só para economizar texto aqui e facilitar. Então, os ricos tendem a pagar mais imposto com a mudança,
né, do imposto desses impostos. As pessoas de baixa renda, que vão desde, né, das pessoas que não têm nem acesso ao mercado de trabalho até grande parte dos trabalhadores do Brasil, vão ter uma melhoria significativa na medida em que, primeiro, vão identificar melhor os tributos que estão sendo pagos. Segundo, a tendência é ter esse retorno na forma de uma devolução dos impostos para as pessoas de muito baixa renda. É muito possível que haja uma melhor empregabilidade com empregos de melhor qualidade, revertendo um pouco dos efeitos que vêm ocorrendo desde a reforma trabalhista. E a gente também pode visualizar, e isso é algo muito importante, um segundo momento dessa reforma tributária, que é a reforma do imposto de renda, é a reforma da tributação sobre renda e sobre patrimônio, que, ao que me consta, observando o debate, parece que a gente já chegou nesse momento em que a gente pode voltar a tributar lucros e dividendos, né? Desde 95, 96 eles foram suprimidos, e agora a gente pode, então, voltar a tributá-los. Eu quero deixar, né, eu gosto de ilustrar com esse exemplo real. Em 2019, o homem mais rico do Brasil, ele ganhou 1,4 bilhão de reais de renda. Não é patrimônio, pessoal, é renda. Ele ganhou 1,4 bilhão ao longo do ano. Ele pagou imposto apenas sobre 100 milhões de reais. 1,3 bilhão, você não está ouvindo, é B de bola. 1,3 bilhão de reais, ele pagou zero impostos, enquanto você aí que está nos escutando, nos assistindo, pagou 27,5 na sua renda se você ganha acima de R$5 e pagou, né, entre 7,5% e 25% se você ganha abaixo, né, de 4 mil e alguma coisa. Você está sendo mais tributado do que a classe mais rica. O 0,1% mais rico do Brasil paga aí cerca de 5% de imposto de renda, enquanto a maior parte dos trabalhadores paga muito mais do que isso. E é isso que essa segunda fase tende a melhorar. Então, no geral, Rafael, existe todo um concerto de coisas aqui que pode melhorar a vida do trabalhador. Evidentemente, o programa Desenrola do governo federal, que tende a renegociar as dívidas das famílias, vai ajudar bastante. A elevação do imposto do salário mínimo, que está prevista para R$ 1.320 a partir de maio, também tende a aliviar as restrições financeiras do seu José, aí que está trabalhando, nos escutando e tentando verificar se isso vai mexer na vida dele. E também todo o ritmo de atividade econômica que tende a melhorar, uma vez que a gente conseguir superar essa barreira imposta Faria Lima, que está mantendo esses juros muito elevados, impedindo, né, que o setor, que a atividade econômica possa voltar. Então, novamente, tudo isso aqui é um conjunto de medidas que estão sendo propostas, tem muita esperança aqui na minha fala, mas a gente também tem que ter o olhar atento para ver como isso vai se transformar durante as negociações do Congresso, e a gente vai conversando na medida em que essas discussões forem avançando. Sem dúvida. Eu quero agradecer a participação do professor de Economia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, professor André Roncalha, falando sobre a manutenção das altas taxas de juros da Selic, do Banco Central, falando também de reforma tributária, enfim, diversos assuntos que vão impactar no bolso do trabalhador, da trabalhadora brasileiro. E aí, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, professor, também abre espaço numa próxima oportunidade para a gente falar de um tema também muito sensível que chama spread bancário, porque até hoje os bancos privados cobram tanto juro no empréstimo da população brasileira. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por hoje, pela sua participação, professor. Muito obrigado, um grande abraço a todo mundo que nos acompanha, um grande abraço a você também, Rafael, fique muito bem. Um abraço. Bom carnaval, né? Para todos nós. Conversamos com o professor André Roncalha, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.